Olá, internautas da TV Sul Cariri, aqui é Ricardo Soares, programa Política com Visão. Estamos nessa manhã, aqui de terça-feira, na residência da Dona Socorro Olímpio, ela que tem uma grande história aqui na nossa cidade. Dona Socorro, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Dê o seu alô para os internautas do programa Política com Visão da TV Sul Cariri. Bom dia. Bom dia, Dona Socorro Olímpio, fica à vontade. professor Ricardo. É um prazer me receber aqui nessa manhã. E quero, antes de tudo, cumprimentar, os ouvintes da TV Sul Cariri e a você, que é o apresentador do programa Política com Visão. É um prazer, mas a todos vocês eu quero desejar um feliz bom dia, um especial bom dia e um abraço cordial para todos vocês. Muito bem. Dona Socorro, nessa entrevista especial, diga aí para gente quem é Socorro Olímpio durante sua história. Dê um resumo da sua história de vida. Fica à vontade de falar quem é Socorro Olímpio. Ricardo, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que me considero feliz. Por quê? Eu nasci numa família humilde, sou até hoje uma pessoa humilde, mas como eu disse no começo, eu sou uma pessoa feliz, porque em tudo na minha vida que eu enfrentei, eu nunca tive coisa que me deixasse, vamos dizer, insatisfeita. Eu fui sempre uma pessoa vitoriosa na minha vida. E por isso eu quero lhe dizer que me sinto muito bem em falar a respeito da minha vida. O que mais você deseja que eu diga? A história de vida, a senhora foi diretora do estadual, como foi a sua experiência? Né? A experiência na política, como foi a experiência do Socorro Olímpio na sua vida em relação à escola, diretora da escola, professora, não é isso? Professora, diretora e política. Como é a sua experiência? Dê um pouquinho da sua experiência de vida aqui aos internautas. Pois não. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Ricardo. Muito cedo comecei a trabalhar na prefeitura municipal de Palmeirim, talvez nos anos lá de 54 para 55. Na época o prefeito quem era? O prefeito era Alexandre Gonçalves, pai do Dr. Jarismar. Mas nesse meu trabalho, eu era muito convocada para ajudar no IBGE. Por esse tempo de 1960, eu já tinha mais uma idade mais avançada e trabalhei no censo, no IBGE. E durante esse tempo fiquei prestando serviço à prefeitura e lá na estatística, no IBGE. Depois desse tempo, eu fui trabalhar na firma Souza Fernandes e Companhia, substituindo a minha irmã, que era funcionária lá, mas por um motivo superior, ela teve que ir terminar um curso em Cajazeiras e eu tive que substituí-la lá na Souza Fernandes e Companhia, isso já nos anos 60. 60 e pouco. E me dei muito bem lá, com meus patrões, os funcionários, uma firma de grande prestígio na nossa cidade, os patrões maravilhosos que são inesquecíveis na minha vida, que foram, assim, eu digo até que o senhor Nildo Fernandes foi um verdadeiro pai para mim. Fui uma pessoa que me dei muito bem trabalhando com eles. E quando no ano 69 para 70, eles resolveram vender essas firmas, eles passaram a melhor informação sobre mim aos novos donos que compraram. E nessa nova firma chamada Irmãos Alexandre e Companhia, lá de Mauriti, fui também muito bem acolhida. Infelizmente, não tive a sorte de tê-los como patrões por muito tempo, que foi o seu Carlos Alexandre, que foi um patrão maravilhoso, mas logo ele e o irmão faleceram e a firma não teve um bom andamento. E quando foi mais ou menos, que você sabe que tudo aqui girava em torno da safra de algodão. Mas por esses anos também, depois da morte deles, eu tive outro patrão que também, todos os meus patrões foram bons. Eu quero dizer a você que eu fui sempre muito bem tratada. Mas a firma não teve sucesso depois da morte deles.
não teve sucesso. E então eu tive que fazer uns cursos na faculdade, muita dificuldade assim, por causa do horário que eu trabalhava também. E logo após foi faltando o algodão por causa de umas crises que teve de bicudo, e essas firmas chegaram à falência. Mas imediatamente eu consegui, Ricardo, ir à Fortaleza e falar com os amigos que a gente tinha por lá, políticos também, e consegui um contrato para professora do Estado. Isso foi no ano mais ou menos de 80 já. E eu fui ser professora na escola Dom Francisco de Assis Pires. Hoje estadual, né? Hoje e sempre colégio estadual. Consegui com o doutor Nogueira Diógenes, a quem é muito presente nas minhas orações. Me tratou muito bem por conta das nossas amizades da firma. E fiquei como professora, com algumas dificuldades em ensinar, porque até aí eu nunca tinha ido com a sala de aula, mas graças a Deus deu certo também. Passei apenas 8 anos como professora lá, de português. Isso porque o povo pensava que eu era muito preparada nisso, que não sou, por conta do marido que eu tinha muito dedicado às letras, né, ao estudo de português. E eu até cheguei a chorar, sem querer assumir isso, porque eu sabia que eu não estava naquelas condições. Mas eu sempre procurei ter responsabilidade com o que faço e estudei muito e fui ser professora de português. Ainda hoje sou estimada pelos meus alunos. Encontro com eles. Tem deles que diz, quando fiz o vestibular, parecia que eu estava vendo a senhora, dona Socorro. Porque eu passava as noites estudando para dar aula a esses meninos. Quando foi no ano de 1990, eu estava na sala de aula e devo um favor muito grande a um político perto nosso aqui, chamado Nilton Alencar. Assumiu o governo do estado, parece que Tasso Gereissati, que convidou os prefeitos, todos que eram da linhagem dele ou não. Isso em que ano, mais ou menos? Em 80 para 81. Era Vigílio, tá? Eu não estou bem lembrada, mas era por esse meio aí. E ele me disse assim, quem me disse isso foi Nilton Alencar, que os prefeitos seriam chamados pelo governador. E nesse chamado, Socorro, eles vão oferecer algumas coisas para o município. E você deveria pedir um cargo melhor, que você disse que tem dificuldade na sala de aula, e você podia... E era prefeito o doutor Miraneu. Era prefeito o doutor Miraneu. Ou era o Nildo Fernando. Ô Ricardo, eu não me preparei muito bem. Mas está ótimo, pode continuar. Eu não me preparei muito bem. Está ótimo. Porque você viu o movimento aqui em casa de manhã, eu podia ter colocado melhor na minha cabeça as coisas. Mas eu vou numa linha. Pode seguir essa linha, está ótimo. Nessa linha, né? Então, foi o coronel Vigílio Távora. E quem pediu esse emprego para mim foi o doutor Nogueira Diógenes, deputado de grande valor. Ele é alguma coisa do Osmar Diógenes? Era primo, Osmar. E todos nós aqui eram eleitores de Osmar Diógenes. Sofri muito com isso, porque trabalhei na firma, o doutor Nogueira era freguês, e nós tivemos que nos separar um pouco do partido, o que foi sentido pelos nossos chefes políticos locais. Eu sofri muito, Ricardo, mas chegou até ao governo do estado de que a moça que trabalha na fábrica de algodão vai dar mais voto ao candidato do que ao candidato dos políticos. E então foi dito a eles, abram a prefeitura, porque senão vocês vão perder a eleição. E a diferença foi pouco, Ricardo. Foi 100 e poucos votos. Foi muito bem votado o doutor Nogueira Diógenes. E devo a ele esse meu contrato do Estado, de professora. Aí como foi Socorro Limpo adentrando na política? Como surgiu a ideia? Não, mas eu queria ainda falar um pouco da minha vida como diretora. Continue, diretora. Aí eu falei a você que Nilton falou que procurasse ele, então foi aceito para eu ser a vice-diretora da escola.
fiquei muito feliz, né? Graças a Deus. Depois de Geraldo, a senhora entrou, foi a senhora. Depois de Geraldo foi a senhora, né? Estadual, não foi? Foi Geraldo, a direção de Geraldo. Eu fui antes de Geraldo. Aí depois foi doutor Giovanni, depois de Geraldo, né? Depois de Geraldo foi doutor Giovanni. É. Aí eu fui ser vice. A diretora era Salete Jorge, pessoa muito boa, responsável. Ela tinha uns problemas com a família lá pro lado da Bahia e viajava muito para lá, Ricardo. E eu tinha que ficar assumindo a direção da escola. E nisso veio uma questão de dificuldade de Salete de estar saindo, e eu achava ruim, porque eu também não tinha essas práticas de escola, mas, como eu lhe disse, procurava cumprir a minha obrigação. E então Salete chegou a renunciar ao cargo. E quando ela renunciou o cargo, eu tive que imediatamente assumir a direção da escola. Foi um desafio, Socorro? Muito grande, muito grande. Implorei que ela não saísse, porque eu sabia sabia mesmo, na época, do tamanho da responsabilidade. E eu não era tão preparada para a área da educação. Muito embora, nesse tempo, eu já tinha feito um curso de educação na faculdade, na FAFIC, em Cajazeira, porque hoje nós temos curso lá de tudo, mas nesse tempo era só de formação de professores. Não era realmente o que eu queria, mas parece que Deus bota a gente no caminho. Como eu tinha que ir para a educação, Ricardo, eu já tinha feito um curso de pedagogia. Você identificou na educação, né? De pedagogia para administração escolar. Tu acreditas? Aí então eu não fui nomeada, eu era vice e assumi. E deixei o tempo correr. Eu sem procurar nada na secretaria. Depois eu tomei conhecimento de que seria nomeada uma diretora. E eu não nego, eu senti, porque eu comecei também a amar a escola. Amar e me sentia bem com dedicar os professores, a tudo da escola. Parece que era minha morada, minha casa. Ricardo, eu chegava às 6 horas da manhã lá e saía 11 horas da noite. Eu não via o Banco do Brasil aqui, eu não dava notícia de nada da rua. Minha vida era a escola. Então, eu cheguei a um período em que foi criada uma questão de eleição da escola, a diretor. E lá todo mundo incentivou e tudo. Mas eu lhe disse anteriormente que eu consegui a vice, né? Uhum. Eu estava na vice e assumi. Mas aí fui para essa eleição, foi um sofrimento tão grande que o doutor Raimundo Macedo chegou a considerar como se fosse uma eleição municipal de prefeito. A disputa, a né? disputa foi interna. Tão grande. Quem era outro concorrente? Tinha mais de um concorrente? Os concorrentes eram fortes. Era mais de um? Era, não, nesse tempo era uma só, né? Mas muito forte. Até porque eu tinha, parece que eu não estava de alta na política, e nesse tempo o prefeito era o doutor Luiz Alves. E o vice-prefeito, que era o doutor Anchieta, e a mulher dele, que era professora, concorreu também para a diretora da escola. Salete. E a equipe que precisava de 2 vices também eram de pessoas muito fortes e preparadas. O professor Ricardo, eu sofri. Fui ser candidata, mas a professora Rosineide Barbosa. Nós sofremos muito, vereadora Rosineide Barbosa. Até mesmo perseguições e falsos. Você acredita? Nós chegamos a passar por isso. Mas nós fomos vitoriosos. E passei os 4 anos. E eu quero lhe dizer que teve reeleições, que eu passei por bem 3 e em todas elas eu fui vencedora. Fui feliz e tenho grandes lembranças, tenho os momentos difíceis da escola, mas tenho também os momentos maravilhosos que são inesquecíveis para mim. Eu lhe afirmo isso, que quando diz assim, como agora no 7 de setembro eu não vi a escola do estadual, eu fiquei triste, porque ali faz parte da minha vida. Mas nós temos o vídeo que eu fiz a gravação, vou mandar para a senhora o desfile da estadual, todinho com a estadual aqui na rua de 7 de setembro, vou mandar para a senhora assistir.
Desse 7 de setembro Sim, agora. foi gravado em todas as escolas, vou mandar para a senhora o vídeo que passa a escola estadual para a Mas senhora o ver. colégio estadual não participou, já estive conversando com a secretária Mércia. Ah, sim, passou Com foi o a Jarismar. secretária Mércia, e ela me disse que não foi culpa dela, foi por problemas mesmo lá, que não foi possível, foi. mas que foi convidada à escola. É. Porque na Mas minha nós temos gestão... todos os vídeos de desfile, todos os desfiles nós temos vídeo de gravação, mas me lembro que o estadual não participou. Na minha gestão, comemorava todas as datas físicas, cívicas e religiosas e sociais. É uma tradição, né? Na minha gestão, fiz tudo isso e tenho fotos guardadas. E saindo de lá, eu saí da escola em 81, já aposentada. E graças a Deus, quando eu digo a você que sou uma pessoa feliz, porque eu consegui, eu só tinha 100 horas no estado, eu fui ampliada para 200 horas e tive uma gratificação de diretora que até hoje tenho e que ninguém teve e nem terá daqui para frente. Então, quero dizer por isso que sou grata a Deus, né, pela minha vida, pela felicidade que Deus tem dado a mim e a minha família. Muito bem, estamos aqui entrevistando Dona Socorro Olímpio, aqui no programa. Ela tem uma história aqui na nossa cidade. Pode continuar a sua entrevista. Diretora estadual, professora. Você está doido para chegar na política, né? Pode ficar à vontade aí. Reconheço isso. Então, a questão da política, eu não sei nem como começar, porque eu acho que houve alguma coisa do destino. O que foi? Foi o destino. Despertou? Foi incentivo de amigos? Destino, estava no eu sangue? Eu nunca pensei em ser política. Mas na escola começou já o princípio, né? Porque a disputa por eleição na escola também passa a ser uma política interna. Ricardo, é porque eu tinha já nessa época um amplo conhecimento com o pessoal da zona rural, que do tempo da usina de algodão, todo mundo ia vender IBGE, algodão, IBGE de prefeitura, pesquisa, né? Também como diretora da escola. Sim, tudo acesso ao então público, tinha um né? amplo conhecimento. E acesso à população, né? Muito, graças a Deus, muito acesso. O meu marido, Ricardo, era um homem estudioso, não era político, Alberto Moura, grande poeta, dedicado às letras, estudioso, muito amigo dos políticos. Eu não tinha essa amizade tão grande com os políticos, mas ele era amigo dos políticos demais, principalmente de Ademar Barbosa, de seu Nildo Fernandes, de Luiz Alves, de Miraneudo, aquele homem entrosado com esse pessoal. E não sei se foi incentivo. Uma certa vez, ele chegou e disse a mim, Socorro, eu não era casada ainda com ele. Eu tinha uma farmácia de sociedade com ele e trabalhava, né? Isso foi em 75. Em 75. Aí ele disse que tinha vontade de ser candidato a vereador. Aí eu disse, está disposto mesmo? Estou, Socorro, eu vou lançar minha candidatura. E eu dei força. Eu dei força. Meu patrão nesse tempo era chamado Dr. Bartolomeu, também amigo dele, viu? E nós demos uma força, sabendo que era muito difícil, pelo temperamento, comportamento dele, que não era aquela pessoa muito assim social, muito comunicativo, mas era um homem muito respeitado pelos valores outros que ele tinha, né? Então se candidatou. Aí eu caí na dança, fui ajudar. Passava nas manhãs pela rua, aqueles quadros com os candidatos todos, e o povo olhava para mim e dizia, Socorro, vai eleito aqui fulano, vai eleito aqui cicrano, vai eleito fulano. Você não fica com raiva? Eu disse, não, Alberto só tem o seu voto e o dele. Não, é isso mesmo, não tem problema não. Mas, né, tem que aceitar. E fomos para frente, Ricardo, e fomos para frente. E eu trabalhava mais de 8 horas e ainda estudava à noite. Mas quando dava 5 horas, eu pegava um Fusca que eu tinha, e era um tempo diferente, que não tinha essas bandidagens de hoje, não sabe? Era muito bom. Eu botava um funcionário da firma dentro, rodava esse município todo, pedindo voto. E o povo era de palavra, era muito direito, principalmente porque eu conhecia bem quem era sincero, por causa da firma, né? Aí eu pedia o voto para ele.
Pedia e o povo ia dizendo que dava, e o povo dizendo que ele não era eleito. E eu não me incomodava. Ficava no meu trabalho. E o que é certo, que eu acho que o meu marido tem uma herança política. O pai dele foi vereador, 5 mandatos como ele, no município do Cedro. Depois foi que eu soube. Porque ele foi eleito 5 vezes consecutivas aqui. E quando chegou a eleição, Ricardo, eu era uma insegurança, um medo, mas uma vontade que ele fosse eleito. E o que é certo. Expectativa de abrir azul. Chegou, né? O dia da eleição. Eu não dormi. Passei a noite rondando. E o dia, Ricardo, eu fiquei com isso aqui, assim, os braços tudo queimado, guardei o vestido do dia da eleição, que era muito bonito, e tive logo uma alegria às 4 horas da tarde, antes da apuração. Cheguei na casa do seu Nildo Fernandes, e ele disse, vamos para o Felizardo, para a casa de Chico Felizardo, assistir o final da eleição e o começo da apuração, e chegou Vivaldo Alves, nesse momento. Nildo elegeu Alberto. Elegeu Alberto hoje com muito voto. Eu já não cabia assim, porque realmente eu pedi muito voto. Mas você sabe que a gente só se fica consciente mesmo depois que abre a urna. Eu confiava, mas ele disse várias vezes, Nildo elegeu Alberto hoje. Trabalhou o dia todo. E seu Nildo disse, muito bem, parabéns, porque era um grande amigo que ele tinha. Por sinal, me orientou muito nessa política de seu Alberto. Mas, rapaz, fomos para a apuração. A apuração, eu trabalhava, não podia estar presente na apuração. Vicente Macedo ligou, socorro, abriu 3 urnas aqui. Diz quantos votos Alberto tirou? Eu disse, não sei. Em cada urna tirava quase 40 votos. 30 e tanto, eu dizia assim, vale, não vai eleito. Que é isso, socorro? Ninguém nunca tirou um negócio desse. Quando chegou o final, 400 e tantos votos, o primeiro mais votado. Pense na alegria desse homem e na minha, o povo em cima de mim perguntando quem era ele. Quem é ele para nós conhecer? Porque nesse trabalho meu ainda sofri outro problema, Ricardo. Era que o povo dizia, ela não é candidata. Candidata é Alberto Moura, que é aquele que nem conhece você, mas eu dou o voto é a ela. Isso. E foi isso, o resultado. Eu me lembro bem que o juiz desceu de lá e veio dar os parabéns e disse, compre o paletó, porque eu quero lhe diplomar. Foi uma festa, o meu marido ficou assim, fora de si, encantado, e eu também. E foi isso que me apaixonou pela política. Me motivou, né? Motivou, eu queria ser grato ao povo, tá entendendo, Ricardo? Até hoje, essa minha vida que eu levo, ainda é por conta disso. A senhora foi vereadora 3 vezes? Fui. Mas depois do meu marido foi Salete, minha irmã. Eu me lembro de Salete. Como foi a sua entrada na política? Foi sucedendo Salete? Não, foi sucedendo Salete. Mas assim, a minha história de vida, eu tenho hoje 80 anos, Ricardo, é dar um livro extenso. Já pensou em fazer um livro? Eu às vezes penso alguma coisa, mas eu não sei, é tanta coisa. A história de uma guerreira, a história de uma política. Não, uma pessoa que lutou pela vida. A história de uma lutadora. Pela vida, e que realmente só tenho muito a agradecer a Deus. Não há nada na minha vida que até assim, o meu casamento, que houve muitas dificuldades, muitos problemas na época, mas Deus fez tudo muito bom na minha vida. Mas se eu te contar, eu sei que você tem até algumas perguntas para me fazer, mas se for falar da minha vida, eu sou como um amigo que eu tenho. É tanta coisa que parece que vem saindo os bolos. Vem saindo. Então, eu queria lhe dizer da minha paixão pela política, né? Fiquei. E o meu marido se apaixonou também. E o povo começou também a gostar dele, porque ele mudou, né? Ele mudou até o temperamento dele, que era mais fechado, passou a ser muito mais cordial, muito mais delicado com as pessoas, e foi eleito 5 mandatos. Quando ele já estava com 20 anos, lá, adorou a Câmara, os prefeitos, gostava muito de Luiz Alves, do coração dele. Bola de ouro. Bola de ouro, Ave Maria, inesquecível, e foi para ele um grande prefeito e um grande amigo.
E veio também o doutor Miraneudo. Doutor Miraneudo. E o primeiro mandato dele foi com o senhor Nilton Fernando, tudo amigo. Nós tivemos, mês passado, em Lavras, gravamos uma entrevista com o doutor Mirialdo e a doutora Rosália. Muito bem, muito bem. Doutor, bom abraço, doutor Mirialdo, doutora Rosália. Pode, doutor. Pois bem, e eu quero lhe dizer que ele foi muito feliz. Mas chegou um período na Câmara que foi entrando muita gente nova. No período que ele entrou, era o pessoal mais idoso, não tinha essa política assim de encrenca, tá entendendo? Eles eram tão amigos que eles adoravam a quinta-feira, a reunião. Se reuniam todos, seu Dino, seu Alberto, Sebastião Barbosa, misturava tudo. Eles eram muito amigos. Mas chegou um período, Ricardo, que foi mudando. Já foi mudando, foi entrando mais gente nova, e as ideias diferentes, ele foi estranho, ele chegou ao ponto de me dizer que ele também já estava com 80, perto de 90 anos, ele chegou ao ponto de me dizer que não queria mais, não gostava mais como gostava da Câmara. E eu fui insistir, porque já estava metida nisso, e com minhas amizades e tudo, e eu era diretora da escola nesse período, eu não podia me candidatar porque eu iria perder a minha gratificação e eu amava a escola também. Não tinha essa vontade tão grande política. Fui insistir com a minha irmã para ser vereadora. Me deu um trabalho enorme, a minha, as filhas dela, a gente tudo insistindo, e ela dizendo que não ia, mas finalmente aceitou. E também, brilhantemente, foi eleita consecutivamente 2 mandatos. Aí já foram 7 mandatos. Aí, quando a minha irmã estava terminando um mandato, vem a tragédia. A tragédia. E foi a morte e o falecimento do meu marido e a morte da minha mãe dentro de uma semana. Ricardo, eu fiquei inutilizada. Tive um marido muito bom. Um homem que eu, como é que se diz, nem merecia, de tão bom que era. E a minha mãe, e você sabe o que é falar de mãe, a gente não tem palavras, né? Então, eu sofri tanto que fiquei depressiva. Você acredita, Ricardo? E me esqueci até da política. E o que fez então, nesse tempo, que nós já estávamos chegando na nossa casa, o doutor Giovanni, e a minha irmã e os amigos, disseram, sabe como é que ela pode melhorar? É botar ela na política. Pois sem meu consentimento, eles me lançaram candidata a vereadora. Sem saber? Sem saber, porque eu não estava com condições para isso. Psicologicamente, de jeito emocionalmente? Nenhum, de toda forma. Eu não achava graça em nada, não tinha mais, parece que o mundo tinha derrubado sobre mim. Pois me lançaram candidata, é porque eu não sou muito de gravar datas, mas senão eu ia lhe dizer que estava perto de uma eleição, faltando assim, menos de um ano. Eles me lançaram candidata. Eu não tive entusiasmo não trabalhei, estou sincera a lhe dizer, mas eles fizeram o possível. A minha irmã, doutor Giovanni, e a minha família, as minhas sobrinhas, né? Isso. Eles todos procurando, não tanto era que eu fosse para a política, era para me levantar o espírito, eu estava muito caída, muito abatida. E então me botaram, entrei, fui eleita. Olha, se eu tiver de agradecer, primeiro de tudo na minha vida a Deus, é ao povo de Palmirim, ao povo da zona rural. Esse povo que hoje tem bisneto e netos que ainda me dão voto. Olha, eu disse num discurso no São Pedro que a minha porta é aberta e o meu coração é por conta de tudo de bom que eu já recebi desse povo. Muitos já foram para a eternidade, Deus esteja por lá, mas tem filhos, tem nós, netos, que da hoje a história continua, né? Continua. E eu não sei me negar para esse povo em nada dentro das minhas condições. Não é pensando em ser nada. Você pode crer. Hoje nós temos na família o nosso advogado, que é o doutor Giovanni. Grande advogado. Grande advogado, que nos substitui grande muito pessoa, bem. Político. Muito bem, político, rapaz inteligente. Equilibrado. Muito lhe agradeço, porque realmente ele tem esses valores. E espero que ele continue, porque ele também está gostando da política, eu sinto. E ele conta com todo o nosso apoio. E ele ser eleito para mim é muito mais satisfação mesmo do que eu sei. Até porque ele leva o nosso nome.
Muito É bem. a continuação da nossa política. Então, Socorro, foi muito bom essa conversa. A sua história é longa, né? A sua trajetória é longa, muita experiência para trazer para os internautas, né? Uma mulher, né? Uma política, uma professora, uma diretora, né? Uma pessoa humana. Obrigado. Chegamos aqui agora, Obrigado. porta aberta, as pessoas sentadas na calçada, uma pessoa que conversa, que atrai o público. Isso é muito bom para a nossa cidade, para as pessoas, né, que conhecem o Socorro, como essa pessoa que não muda nunca, sempre foi essa pessoa, né, de coração aberto, portas abertas para a população de Palmeirinho. Eu queria que a senhora ficasse com as suas considerações finais no programa, agradecendo aos internautas aqui da TV Sucariri. Fica à vontade. Pois não. Quero lhe dizer que 80 anos não é 80 dias, são 80 dias. Eu acho que não ficou a metade da história da minha vida aí, mas que foi resumida. Muito bem resumida. Foi resumida. Fiquei satisfeita por você ter vindo aqui, porque você já tinha me dito que tinha esse desejo de fazer essa entrevista. E vamos ver o livro da senhora, a história de Socorro Limpo, o livro. Eu outro dia me encontrei com Arnaud. E ele disse, gente boa. Ele gente disse boa. assim, eu li um livro que tem a cara da senhora, porque a senhora não escreve um livro, e tem gente que incentiva, mas eu não sei se tem essa disposição não, né? Porque quando eu tinha meu marido, eu tinha um professor. E hoje eu procuro um professor, eu não acho, para me orientar em certas dificuldades que a gente tem, né? Né? Principalmente na língua portuguesa. E eu quero lhe dizer, eu tenho até um amigo no Maranhão, mas ele vem aqui 2 vezes por ano, que é da Academia Maranhense de Letras, um rapaz sábio, inteligente, que eu digo que desejaria muito que ele morasse aqui, por conta que é uma pessoa instruída, de conhecimento vasto, enorme, culta, raro nos dias de hoje, e eu gosto muito de conversar com essas pessoas, porque lembro sempre o meu tempo de casada e do meu marido, que foi um tempo muito bom. Então eu sei que você quer finalizar, lhe agradeço também e deixo o meu abraço para todos que estão nos ouvindo e o meu agradecimento a você, professor Ricardo, por você ter, né, vindo à minha casa e ter falado comigo. Eu até pensando diante do como você encontrou a casa cheia de gente, que eu nem fosse, eu não sei que eu não contei a história bem contada, mas em outra oportunidade nós poderemos conversar mais. Eu estou às suas ordens, à sua disposição. Muito bem. Ricardo Soares, aqui é a entrevista especial com a dona Socorro Limpo para a Política com Visão da TV Sucariri. Um abraço para todos. Muito obrigada.